Muito bem, nação, bora para as notícias do Mengão aqui no nosso canal. O Flamengo está escalado para a partida contra o Fluminense. Meu amigo, chegou o grande dia, chegou o momento e o Flamengo já tem mudanças na escalação. A Arrascaeta não vai para a partida, Everton Ribeiro deve assumir a titularidade no lugar do Arrascaeta. Vamos ver como o Vitor Pereira como o Flamengo vai reagir com as mudanças do Vitor Pereira. Eu gostaria que você chegasse aqui deixando seu like e também escrevesse nos comentários aqui o palpite para essa grande decisão. Escreva nos comentários, já deixa o like porque o seu like apoia o trabalho do nosso canal. E antes do vídeo eu apresento para você um XBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Liverpool. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que se cadastrarem através do link que está no primeiro comentário fixado. Você realizando ali o seu cadastro simples e fazendo o seu primeiro depósito, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Depositou R$20, ganha R$20 na hora. Depositou R$100, ganha R$100 na hora. Isso com um bônus de até R$1.200. E você já pode aproveitar para fazer a sua fezinha aí na partida entre Flamengo e Fluminense. Então corre lá e aproveita. Um XBet, uma das melhores casas de apostas do mundo, tá certo? Crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos reagir às notícias do Flamengo. Nossa, o que o Vitor Pereira ficou aí nessas 8 sessões de treino que teve. Ó, tá bonito o negócio aí. Mas olha só, vamos lá, vamos por partes, né? São só 11, né, moço? Aqui tem 11, mas galera, você vê que do lado de fora tem um pessoal esperando, né? Ó, galera, doida pra jogar. Exatamente. Vamos por partes, vamos começar pela defesa, né? Tá. Porque ainda assim a gente tem incertezas quanto à escalação. Estava até conversando com o pessoal do GE que tentou apurar aí a escalação que vai a campo, mas ainda há bastante dúvida porque o Vitor não sinalizou exatamente o time em algum treinamento. Pode ter Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, mas pode ter muito bem Felipe Luiz, pela primeira vez com o Vitor Pereira, fazendo essa função de zagueiro. Ou pode ter até, eventualmente, Rodrigo Caio pelo centro da defesa, né? Não seria algo novo. E aí pode ser Felipe Luiz à esquerda, pode ser Davi Luiz por aqui. Pra gente fazer a leitura, né, Grafa, o Flamengo tem praticamente, então, 6 jogadores, se a gente colocar o Pablo nesse esquema. Acho que o Pablo não é titular do Flamengo. É difícil, é mais difícil. Mas o Flamengo tem 6 jogadores para ocupar essas 3 funções ali na primeira linha que o Vitor Pereira vem adotando. Isso. É isso. É isso. Então, essas são as dúvidas do Vitor. E pra torcida do Flamengo, sempre muito atuante em rede social, o pedido é do Fabrício Bruno, né? O Fabrício vem sendo o cara que mais passa segurança para essa defesa do Flamengo. É o zagueiro mais rápido que ele tem, né? É isso. Esse a recuperação do Fabrício é impressionante, né? Ele tem uma velocidade. Além de ele estar vivendo um grande momento tecnicamente, é um jogador que vai bem no cabeceio, é um jogador rápido. E para esse sistema de jogo, o Flamengo adiantando um pouco as linhas, você tem um jogador que possa ganhar na velocidade do atacante, no caso do Fabrício Bruno, é uma peça importante. E o lado, né? Porque o Flamengo, se ele tem um problema do lado direito como ala, a gente não sabe a condição física do Varela para 90 minutos. Isso. E se o Varela não aguentar 90 minutos, entra um jogador que não é da função. Não é da função porque então, não tem opção. Não tem. Tem o Fabrício, né, como segurança pelo lado direito, sendo um zagueiro mais rápido também. Uma linha alta, né, que ele tem adotado. Você precisa muitas vezes de recuperação. Do meio para frente, aí qual é a questão? Bom, a gente começa aqui... O Vidal não está nos planos, não? O Vidal está aqui do lado, ele poderia ser uma opção aqui, por exemplo, ao Thiago Maia, né? Mas tudo indica que não é Vidal, que é mesmo Thiago Maia começando. Aí eu mantive esse desenho 3-4-3, porque foi desde a adoção dos 3 defensores, tem sido o desenho mais comum. Embora, no último jogo, o Everton Ribeiro, que está aqui como uma primeira das opções para o lugar do Arrascaeta, no jogo contra o Vasco, o jogo da classificação do Flamengo para a final, 3-1. A gente esteve muito mais próximo disso aqui, né? De o Arrascaeta fazendo essa função aqui por trás, do que propriamente de 3 homens na frente, né? O Arrascaeta, por vezes, até se metendo perto entre os 2 atacantes. Bom, seja qual for a função, a gente tem o Everton Ribeiro aqui. Eu entendo que, se a ideia do Vitor Pereira for manter o desenho, eu tenho uma certa dificuldade, uma curiosidade, uma expectativa, se o Everton Ribeiro vai ser o nome mais adequado. Ele assumindo posição e função do Arrascaeta me parecem jogadores diferentes para executar, seja essa função por trás, seja essa função mais pela esquerda do ataque. O Everton Ribeiro, ele falou ontem, né? Foi um dos primeiros jogadores que conversou com a imprensa. O Everton Ribeiro, num outro momento, né, Grafite, aí no Flamengo, um reserva do Flamengo, porque há muito tempo a gente não vê o Everton Ribeiro como reserva. Ele falou ontem sobre isso. E daquele jeito o Everton, né? Admitindo ali uma reserva, tranquilo com isso, sem fazer nenhum tipo de polêmica, mas quer jogar, quer mais minutos.
e disse que realmente tem características diferentes do Arrascaeta. O que muda, Grafa? Seja o desenho do Everton aberto, seja o desenho do Everton pelo meio, o que o Everton entrega de diferente para o Arrascaeta que pode ser um ponto positivo para o Vitor Pereira? O Everton Ribeiro é o jogador mais tático, né? Um jogador que entrega taticamente muito, né? A condição dele, a condição técnica dele também. Ele não tem Ele é um jogador técnico, mas o Arrascaeta é um cara que o pessoal fala da magia, que a qualquer momento ele pode achar uma bola, uma jogada diferente, também pode sumir no jogo, ficar apático no jogo, mas a qualquer momento ele pode achar uma bola diferente. O Everton não. O Everton é aquele jogador mais agudo, mais dinâmico, de ser mais tático, de trabalhar pelo lado esquerdo ali, a principal característica dele. Não sei se ele pode jogar, eu acho que ele, no outro sistema que você colocou, mas ele vindo de trás, eu acho que ele pode render mais do que ele render aberto pela ponta. E sabe onde eu acho que ele pode render mais? E aí, se o Vitor quiser fazer uma outra mudança de desenho, que é ter o Thiago como primeiro e um meio com um setor de meio porque o Gerson já com cai o volante, com dois naturalidade meias, ali por aquele lado. E a dupla Gerson. de ataque, deixando esse corredor que normalmente nesse sistema vai ficar com os laterais. Você incomoda menos os principais jogadores do Flamengo. Você acomoda melhor a característica de cada um se a ideia for ter o Everton Ribeiro. O Everton como organizador, como um armador, como um jogador que vê o jogo um pouco de frente. Evidente, é um meio ofensivo, né? O lugar dele no campo é o jogador chegando próximo da área, mas é diferente do Arrascaeta, que é um especialista de receber essa bola entre as linhas em espaço curto para ter soluções rápidas. Eles são, para mim, jogadores diferentes. Uma jogada, um passe, alguma coisa. Agora, tira só uma dúvida, Mansur. O que está fazendo ali o Matheus França lá no campo? O que eu coloquei o Matheus França aqui, dentre as alternativas que estão sendo levantadas, e ele é uma delas, pelo pessoal que está apurando o dia a dia, para mim ele é o jogador que, se for para manter desenho, seja começando por aqui, seja vindo por trás, como um 10, como uma espécie de enganche, entre aspas, ele me parece ter aí essa característica para ser esse tipo de jogador. Se o Vitor Pereira quiser manter esse desenho de time, aí o França me parece ser um jogador mais adequado, que você não estaria sacrificando. Até pela força tática que ele tem sem a bola. Porque a grande dúvida que eu creio que esteja na cabeça do Vitor Pereira é o quê? Porque é o Fluminense. Se fosse outra equipe, o Flamengo ia jogar da maneira como ele joga. Só que o Flamengo vai enfrentar uma equipe que, quando tem a bola, dá muito trabalho. Os jogadores do Flamengo vão ter que ter uma entrega tática muito maior sem a bola do que propriamente quando tiver a bola. Porque o Fluminense, o Arias, os caras... Se der espaço naquele meio campo pro Gerson e pro Arias, o Fluminense vai deitar e rolar. Então tem esse porém na cabeça do Vitor. Eu tenho que montar uma equipe ofensiva que seja estruturada defensivamente para se defender, para não ficar vulnerável. Mas tem o fato de ser o Fluminense, que o Fluminense é uma das poucas equipes que o adversário, às vezes, tem que mudar o seu sistema de jogo, o seu padrão de jogo para poder enfrentá-lo. E o França tem mostrado essa capacidade de pressionar. Tanto que foi elogiado pelo Vitor na última coletiva por uma mudança de atitude, né? E não é naturalmente um jogo que o Flamengo vai para campo sendo o Flamengo impositivo por causa do Fluminense, do jeito do Fluminense de jogar. O Felipe Luiz está colocado aqui como uma das opções, e é uma das opções para esse setor ofensivo, com essa linha de 3, coisa até que já fez com a camisa do Flamengo jogando pelo lado esquerdo. Ele falou, né, com exclusividade ao GE, com o Fred Gomes, setorista do Flamengo, exatamente sobre a possibilidade e a chance de voltar a atuar no time titular. Vamos ver, Felipe. Eu sinto que eu estou bem, eu sinto que eu estou bem fisicamente, eu sinto que eu tenho forças, eu sinto que eu tenho um entendimento de jogo hoje melhor do que nunca eu tive. Então eu não queria encerrar a carreira assim, né? Então, claro, foram momentos de dúvidas. E aí consegui me recuperar, esqueci, botei essa lesão para trás. Depois de 2 meses, né, de 2 meses e meio praticamente de lesão, 2 meses e meio. E aí, lá no Mundial, na semifinal, depois da semifinal, eu tive uma lesão no pé, que é outra completamente diferente. Então, foram momentos difíceis, né, só joguei 2 jogos, mas agora já estou 100% e agora meu principal objetivo é competir por posição. Já seja bem com o Ayrton na ala, já seja bem com o Léo na zaga, com o Davi, com quem tiver ali. Eu vou vender caro, né, essa vaga, quero jogar, com certeza, me sinto capacitado para jogar e tenho certeza que tenho muito ainda para ajudar o Flamengo. Então, a partir do momento que eu não senti isso, não senti esse frio na barriga, essa ambição que eu tenho aqui por ser campeão, por jogar, por fazer história no Flamengo, aí sim é o momento de parar. Mas no momento eu estou me sentindo muito bem. Felipe é um cara muito legal de escutar, falando de futebol, na entrevista. Depois vai lá no ge.globo, confere a entrevista inteira.
fala até da questão de comentarista. Falou, gostou de ser comentarista, mas que se vê ainda... A gente também gostou de ver. Eu também gostei, mas que se vê ainda atuando ali dentro do jogo, mexendo ali com a cabeça do jogador. Eu até coloquei ele de volta aqui. Tem uma diferença do que o Felipe fazia como vamos dizer, um lateral, terceiro homem de defesa na saída de bola com o Paulo Souza e o que ele viria a fazer nesse modelo do Vitor se for o zagueiro pela esquerda. Com o Paulo Souza, a diferença é sem a bola. O Flamengo o que fazia? O lateral que atacasse aqui pela direita, tá o Varela não estava no Flamengo naquela época, mas o lateral que estivesse no momento, fechava e o Flamengo defendia quase sempre em linha de 4. E aí um dos meias recompunha pelo lado, ou até o Gabigol, por vezes recompunha pelo lado, defendendo 2 linhas de 4. Agora é diferente. Agora o Flamengo defende linha de 5. E aí o Felipe Luiz passa a defender por dentro mesmo, como um zagueiro pela esquerda em muitos momentos. Aí tem uma adaptação, que é algo que tem que se ver até com o Felipe Luiz, se muitas vezes na carreira ele chegou a fazer esse papel defendendo como um zagueiro mesmo. É uma mudança, mas assim, é uma área menor para ele percorrer também pensando no Felipe Luiz voltando, né, sendo o seu primeiro grande jogo aí contra o Fluminense na temporada e até na questão da idade, o Felipe Luiz já é um veterano. É uma boa alternativa para a gente tentar imaginar. O Vitor Pereira fez mistério durante a semana inteira, então não está cravada a escalação. E o Mansur trouxe aqui as alternativas. Agora, Grafa, do outro lado, que a gente vai começar a analisar o lado do Fluminense e do Diniz, a gente tem o nome do Marcelo ali do lado, eu acho que é o grande nome. Pois aí, né, chama o holofote. Mas a gente está vendo um momento muito claro, né? O Flamengo com muitas dúvidas, com muitos mistérios, e o Fluminense praticamente com esse campinho que a gente está olhando aqui agora, que é o campinho que vai para jogo. É o mesmo que fez o 7-0 para cima do Volta Redonda, é a manutenção de um time que vem dando certo, com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e o Alexander pela esquerda, o André com o Martinelli, aquela linha de meio campo do Arias com o Ganso e o Keno com muita liberdade pela esquerda, e o Hermancano, claro, o artilheiro do Fluminense, vem jogando muita bola aí no comando ofensivo. Tem muita variação do Fernando Diniz, pensando no que é também o jogo contra o Flamengo, a diferença que é enfrentar o Flamengo? A gente está vendo em 2023... Eu sou obrigado a fazer a pergunta, né? Quem leva amanhã? Olha, eu acho que o jogo são 4 finais seguidas, Flamengo e Fluminense. Essa é a primeira em que claramente as pessoas não apontam imediatamente Flamengo favorito. E acho que isso tem 2 fatores. Acho que o Flamengo teve uma rota acidentada, a mudança de trabalho impõe mudanças de comportamento, os resultados de início de ano não são bons, o Flamengo está reconstruindo praticamente um time, mesmo que com peças, muitas delas similares ao do ano passado. E o Fluminense tem uma forma de jogar. Acho que o Fluminense fez, entre Flamengo e Fluminense, os melhores jogos do ano foram feitos pelo Fluminense. Mas eles não foram tão numerosos assim. O Fluminense tem um grande jogo contra o Bangu, tem o segundo tempo contra o próprio Flamengo, uma semifinal espetacular contra o Volta Redonda, após uma ida em que o time foi mal, como desempenho. Eu acho que é uma final equilibrada, em que o momento do Fluminense é ligeiramente melhor, mas que o jogo pode perfeitamente encurtar. Se eu tivesse que apontar um ligeiro favoritismo, era 51%, 52% Fluminense, 48% Flamengo, mas a qualidade técnica do lado do Flamengo e o encontro de 2 rivais iguala isso praticamente a 50-50. Eu achei que você ia me enrolar até o final. Eu vou te dar alguma resposta. Ele me entregou a resposta. O momento do Fluminense é melhor. É isso? É um 51-49? É equilibrado, mas eu coloco uma vantagem mínima aí para o Fluminense pelo momento, pelo laço que já vem jogando bem do ano passado, a regularidade, a manutenção de um trabalho, chegada de reforços pontuais e essa situação do Flamengo ainda, de não conseguir se encaixar na temporada, apesar que o Flamengo já teve muito mais jogos importantes na temporada do que o Fluminense. Já decidiu Recopa, Supercopa do Brasil, já foi para o Mundial, mas o momento do Fluminense é melhor. Eu acho que o Fluminense tem uma ligeira vantagem, mas é aquilo... A semana que vem a gente pode mudar a nossa opinião para o jogo da volta. Eu vou estar aqui, né? Eu vou estar aqui. Estarei aqui. E vou cobrar então amanhã. Então começa essa decisão do Carioca, Flamengo e Fluminense, o jogo 8h30, lá no Maracanã. Você veja a diferença ali do número de gols, né? De 28 para 6 e 34 para 19. Como diria o técnico Tite, falta equilíbrio, né? Tem que fazer o número proporcional que toma, evidentemente, tomar muito menos. Agora, também não é só do VP, eu acho que também não é só da história de 3 zagueiros, acho que o Flamengo, com outros, também sofreu com essa história de defesa. Vamos ser sinceros que é um problema que vem de algum tempo. Ele está tentando resolver o time como um todo.
Na frente me parece mais fácil resolver. No entanto, não está se tornando mais fácil porque ele já começou a criar outras alternativas, e aí vamos ver se funcionará ou não, né? Tirando o Everton Ribeiro, agora vai ter que colocar de volta, porque eu não imagino o Flamengo jogando sem o Everton Ribeiro com a Arrascaeta não estando bem. Aí vai fazer o quê com o Everton Ribeiro? Quer dizer que agora ele é reserva de um outro que vai entrar? Então eu acho que é ele que vai jogar, vamos ver como é que vai ser a montagem do time. Mas há uma diferença grande aí entre um time e outro, muito sólido esse Fluminense, né? E que faz gol pra caramba, né? Tem o Cano aí, maravilhoso, mas 6 ou 8 ali, sofreu 6 gols só, enfim. Outros adversários? Sim, outros adversários. A gente tem que ponderar isso também. O Flamengo pegou umas pedreiras aí bem maiores. Só do Palmeiras foram 4 gols, né? Isso. E foi pro Mundial e teve um outro nível de embate, né? Sim. Na própria Recopa, etc. e tal. O Fluminense passou por adversários mais viáveis, vamos dizer assim. Agora, para esse final de semana, eu acho que assim, só vou dar palpite no outro final de semana, porque é quando vai decidir o título. Agora não vai decidir nada, porque ninguém vai ganhar de 3-0. Ninguém vai ganhar. Não, o meu já está escrito aqui. Assim. Já foi desde ontem. Né? Desde ontem. Não, eu não acredito em goleada. Assim, uma coisa, esse time aqui desarrumou todo e perdeu por 3 gols. Não acredito. Espero sim um jogo com muitos gols dos dois lados, entendeu? Mas 3-2, 4-3, isso que eu gostaria de ver, mas não acredito. 3-0, 4-1. 4-0, essas coisas que, já acabou e tal, isso eu acredito que não vai acontecer. Mas é jogo pra gente ter bastante gols, porque tem artilheiro dos dois lados, né? Sim. Tem ofensividade demais do Diniz, e o Flamengo também vai jogar pra ganhar, enfim, vai ser jogaço. Olha, a gente está sabendo desde ontem a situação do Arrascaeta, serão pelo menos 45 dias fora de campo, então a gente já começou aqui desde ontem esse debate da armação do Flamengo. O Djalminha e o Jean não estavam aqui ontem, então vou ouvi-los também para saber se tem uma ideia nova, uma dica ali para o Vitor Pereira, Djalminha. Você vê uma possibilidade de não entrar com o Everton Ribeiro titular, mesmo sem o Arrascaeta? Eu acho um absurdo se acontecer. Ô Dani, eu não participei esses dias, mas eu tô acompanhando vocês. Boa. Eu queria saber se já descobriram, se o X9 já descobriu a escalação do Flamengo, pra gente poder opinar melhor. Ainda não. Eu confesso a você que eu tô olhando aqui a rede social e ainda não. Ainda não, né? Na minha opinião, eu acho que o substituto natural do Arrascaeta é o Everton Ribeiro, dentro do elenco do Flamengo. O jogador com mais características parecidas assim com o Arrascaeta, que o Arrascaeta é um jogador único. Então tá aí, nação, coloca o seu palpite nos comentários, deixa o like e daqui a pouquinho a gente se vê no próximo vídeo.